Esse material, como alguns geralmente pedem aí o material de transparência, é só passar um e-mail lá, professormarcelino@hotmail.com, dizer que participou de hoje dessa palestra, que eu encaminho. Porém, eu encaminho até domingo, dia 12, à meia-noite. Depois eu não encaminho mais, porque tem que, né? O direito não socorre aqueles que dormem. Então, passe o e-mail até amanhã, né? E eu acredito que o tema obviamente escolhido é exatamente porque traz uma questão relevante nesta área, que por incrível que pareça é a falta de profissionais conhecedores de contratos administrativos. Falta tanto na parte das próprias empresas, para assessorar as empresas que querem não só participar de uma licitação, como também assessorar no contrato e na execução de um contrato administrativo. Eu tenho visto, por exemplo, obviamente que a Fazenda acaba tendo aí excelentes procuradores para defender, e a gente não encontra esta força, pelo menos em mesma quantidade, sim até em qualidade, do outro lado, do outro polo. E por isso que a gente acha interessante a trazer aqui as peculiaridades, as características que envolvem o contrato administrativo. A lei de licitações de contratos, alterada aí muitas vezes, ela remonta aí do ano de 93, e ela trouxe uma inovação no ano de 94, que houve uma alteração significativa desta norma. E a primeira questão que se apresenta é, dentro do próprio conceito do contrato administrativo, é nós tirarmos fundamentos principiológicos para que se possa conhecer esse tipo de acordo. Aqui nesse conceito eu destaco não só a participação, obviamente, da administração, mas também a questão dos interesses públicos. E a coisa mais importante, imposta de maneira unilateral pela administração, podendo ser inclusive de colaboração ou de atribuição. E vamos àquilo que nos interessa para essa manhã. A primeira característica, por ser óbvia, né? Duas pessoas jurídicas de direito privado, que não fazem parte da administração, não poderão fazer contratos administrativos. Isso é muito óbvio, então fica apenas no campo do conhecimento. Agora sim, a exigência de prévia licitação são dispensáveis e inexigíveis nos casos expressamente previstos em lei. Nós não temos nem tempo para discorrer isso aqui, mas saibam os senhores que só de dispensa de licitação temos mais de 3 dezenas de incisos no artigo 24. Então, quase que a exceção supera a regra. E a busca desses tipos de dispensa de licitação nada mais é do que política. Obviamente, nas emergências, então eu até costumo brincar que, logicamente não são todos, mas nós vemos até alguns sarcásticos na questão de calamidade pública, de municípios, e eu não preciso tentar provar isso, porque a mídia mostrou isso com mais propriedade. Quando você tem um caso de catástrofe, como na cidade de Bombinhas, em Santa Catarina, o Morro do Bumba, em Niterói, e depois de uma catástrofe que se recebe lá milhões de reais do governo federal para se contratar e comprar, só se gasta o dinheiro.
um contrato feito para comprar colchões, por exemplo, de densidade 30, 50, colchões de 50, de 30 centímetros, né? Olha a grossura do colchão, na nota fiscal. Aí vai ver o colchão que o indivíduo estava dormindo, era aquele colchonete de educação física, né? Então, aonde se coloca aí, se põe em cima de uma moeda, a pessoa sabe se é cara ou coroa, né? De tão fino que é o colchão. Então, é uma questão, isso quando se compra, porque o caso lá de Niterói, nem se comprou, né? Teve afastamento de Teresópolis também, né? Teve impeachment lá, teve um monte de questões, porque quando tem uma calamidade pública, estes que aparecem na mídia aparentando tristeza, na verdade eles estão rindo por dentro, porque vão ter possibilidade de comprar sem licitação. Isso é uma tristeza para o nosso país. Mas a inexigibilidade também existe, né? Não só a dispensa, a questão de valores na dispensa, a inexigibilidade, aquelas 3 modalidades conhecidas da maioria dos administrativistas, que é quando somente um fornecedor tem aquele produto. Então, como o princípio é da competitividade na licitação, o contrato será feito por inexigibilidade de licitação, porque eu tenho apenas um fornecedor. É lógico que é vedado a preferência por marcas e modelos, né? Então, eu não vou, por exemplo, comprar ambulâncias, aí falar, como eu quero uma ambulância X6 da BMW, e só a BMW vende X6, isso não pode, porque a marca, embora uma ambulância numa X6, seria muito bom, acho que a pessoa entrando até é curada lá dentro, né? Então, mas isso também é inviável. Uma outra situação é quando o serviço, e aqui cabe uma importância para o dia de hoje, né? Para os serviços especializados. E os serviços especializados, que diz lá o inciso 2º do artigo 25 da Lei 8666 de 93, engloba, dentre outras profissões, a do advogado. O advogado, porque não são todos os municípios, senhoras e senhores, que têm dinheiro para abrir um concurso para contratar procuradores. Não são todos os municípios que têm condição de fazer isso e nem tem demanda judicial para isso. É que a nossa visão macro da cidade de São Paulo, às vezes, deixa com a visão deturpada sobre essas questões. Mas municípios pequenos, eles dependem da demanda para a contratação do advogado. E esse é um serviço especializado, que pode ser feito também por inexigibilidade de licitação. E a outra aí, que surge, e aí os senhores vão entender porque tem um aumento das viradas culturais. Não sei se os senhores perceberam, começou a aumentar as viradas, né? Virada cultural. É até bom, né? Não sou contra isso, não. A cultura deve ser prestigiada, assim como o esporte deve ser prestigiado, porém o esporte com disciplina, né? É só olhar o quadro de medalhas da China, que a gente vai ver como é que tem esporte com disciplina. Que esporte sem disciplina é receber o dinheiro para ir treinar, né? E sem fiscalização, aí esporte sem disciplina não ganha medalha. A questão é da contratação de artistas, de profissionais de qualquer setor artístico. E a única exigência é que ele seja consagrado. Mas essa consagração pode ser em qualquer momento da carreira. Então, se o indivíduo foi consagrado em 1950 e ele está aí, pode ser contratado, obviamente, pelo preço do show dele hoje, né? Então, se o município pequenininho lá quer contratar um artista para a festa do município, ele não precisa
fazer licitação. Mas aí está com a verba curta, pode contratar lá o Ovelha? Pode. Porque o Ovelha foi consagrado nos anos 80 com uma música só, né? Sem você não viverei, uma música só, fez sucesso, era um compacto, né, de vinil, para os mais jovens não lembram disso ainda, era uma música só de um lado, compacto simples, que tinha o compacto duplo, com duas músicas, uma de cada lado. Esse era o compacto simples, e do outro lado do disco ele pedia desculpa porque a música era muito ruim. Mas ele fez muito sucesso, com isso ele pode ser contratado. E essa contratação, olha só, a licitação é inexigível, não é dispensa, é inexigibilidade. Então isso é muito interessante, né? Os shows, principalmente contratados pela administração pública. Por isso que alguns artistas têm profissionais do direito assessorando-os nesses contratos, que falta no mercado, como eu disse no começo da minha fala. Obediência à forma prescrita em lei, tendo uma exceção do artigo 60, do parágrafo 1º do artigo 60, quando é menor de que R$4.000, porque faz menção a 5% da modalidade de convite na questão de compras de bens, até R$4.000, aí é verba de adiantamento, não precisa, né, ter essa questão, essa forma, né, essa formalidade, pode ser inclusive verbal. Tirando essa exceção, deve ser sempre obediente à lei e à finalidade pública, sempre. Lembrando que finalidade pública, como defendem alguns doutrinadores, é o interesse público primário, que é o interesse da coletividade, e o interesse público secundário, que é o interesse público da administração. Diferenciando rapidamente, quando se troca a frota de carros para os deputados, por exemplo, para os vereadores, é o interesse público secundário. Quando se compra, por exemplo, ambulâncias para o hospital das clínicas, o interesse público aí é efetivamente primário. Uma outra questão é a natureza de contrato de adesão em regra, com honrosa exceção, aquela lá da compra dos menores valores, mas em regra é um contrato de adesão, porque você não vai discutir cláusulas com a administração, você pode até tentar, né? Mas é difícil, então, por isso que é colocada a questão de regra sendo um contrato de adesão. Sempre bilateral e consensual, ninguém obriga ninguém a contratar com a administração pública, em regra oneroso, né? Mas pode ter lá um contrato de comodato, alguém quer fornecer um imóvel para que tenha lá uma repartição pública gratuitamente, mas em regra oneroso. Comutativo, as duas partes com direitos e obrigações, isso é rompido por algumas questões de cláusulas exorbitantes, que nós veremos rapidamente aqui. É personalíssimo, né? Eu costumo dizer que, quando se fala em licitação e contratos, a licitação é buscar a forma mais vantajosa para quem? Essa é a pergunta. É para a administração. Só que a administração trabalha com interesse público. Então, o interesse público é o do povo. Então, é mais vantajoso para o povo. E muitas vezes, e infelizmente, pelas denúncias que vemos na televisão, pelo nosso Congresso, pelo aquilo que é levado ao nosso conhecimento, infelizmente, alguns acham que a vantagem é para ele. Eu costumo dizer que, na contratação de uma ponte, por exemplo, se faz uma licitação internacional, vamos imaginar, hipoteticamente, que os alemães entrem nessa concorrência com a construtora e cobrem lá uma quantia aí apenas para a gente fazer um cálculo aqui e dar essa exemplificação de vantagens. 3 milhões de reais, 1 milhão de mão de obra, 1 milhão de material e 1 milhão de lucro. E os Estados Unidos entrem nessa briga também, só que eles dão um lance lá de 6 milhões,
2 milhões de mão de obra, 2 milhões de material, 2 milhões de lucro. E aí, entra um brasileiro. Construtora, por exemplo, como aquele da Gautama, lembra dessa construtora? Ou a construtora que também está nos jornais aí, a Delta, entra e cobra 9 milhões. Mas o mais vantajoso não é o de 3, é a mesma ponte, e o de 9 milhões ganha. Mas como é que ganha? Porque é 3 milhões para o administrador, 3 milhões para o dono da empresa de lucro e 3 milhões para o alemão fazer a ponte para a gente. Essa vantagem não é o que está na lei. Essa é exatamente essa questão do intuito persona. Ou seja, você ganhou a licitação, você vai ser contratado. Mutabilidade. Aqui é diferente do Pacto Sunt Servanda. Aqui a mutabilidade do contrato administrativo vai estar presente nas cláusulas exorbitantes, que eu vou comunicar aqui aos senhores. Que é muito interessante, porque é óbvio, né? Quando você tem contato com alguma coisa, você está naquele meio. Se você é civilista, se você é apaixonado pelo direito civil, e eu até falo isso, embora eu seja um administrativista, gosto também do direito penal, até por força da profissão, penal militar. Quando eu prestei o exame de ordem, na década de 90, no começo da década de 90, que tinha exame oral, eu fiz processo civil. Então, eu me sinto à vontade para dizer isso, porque efetivamente é uma área apaixonante. Aí o que acontece? Quando nós estamos no meio, nós temos a visão do meio. Para você não ter a visão do meio, você tem que fazer, não como o sociólogo que estuda sociologia, mas como o antropólogo. Ele sai do meio para estudar outro grupo de pessoas. E aí, efetivamente, a gente vê que falta, na verdade, ou até por uma questão óbvia, né? Não é a falta de conhecimento, mas é o conhecimento aprofundado de outra área, que muitas vezes pode contaminar aquela outra área. Não é que uma coisa está errada e a outra coisa está certa, é uma questão de princípios, principiológicas. E a mutabilidade, nós vamos falar disso rapidamente em cláusulas exorbitantes. E a presença de cláusulas essenciais ou necessárias estão previstas lá na norma, no artigo 54 e diante, que são aquelas cláusulas já que devem constar de todos. E agora sim, estas são as polêmicas, faltam efetivamente pessoas que detêm esse conhecimento aprofundado, que são as cláusulas exorbitantes, ou de privilégios ou de prerrogativas, como traz lá o artigo 58 da norma, implícitas ou explícitas na própria norma. Essas cláusulas exorbitantes, como o nome está dizendo, né, o exorbitar, fora de órbita. Mas fora de órbita da onde? É uma órbita do direito civil. Aquilo que muitas vezes seria draconiano, leonino, exorbitante no direito civil, aqui vai poder. Aqui vai ter a possibilidade, por alguns princípios, pela supremacia do interesse público, pela indisponibilidade do interesse público. A primeira delas, olha só que interessante, você tem o cuidado de se contratar alguém que a outra parte pode modificar unilateralmente o contrato? Você já pensou nisso? Você fazer um contrato com alguém que a outra parte pode mudar, é assim a administração. Obviamente que deve respeitar o outro lado, as indenizações devem ser feitas, mas sempre visando o interesse público. Esse interesse público que é o norte, né? O objetivo para sempre, se fugir o interesse público, pode questionar o contrato.
rescindi-lo de maneira unilateral. Essa rescisão, a administração faz motivadamente. Então, vamos imaginar o seguinte: eu estou construindo algo e tenho uma catástrofe na cidade, não dá mais para fazer aquela obra, por exemplo, é uma situação. E isso, quando aparece na norma, a pessoa fala: nossa, mas isso também pode, né, de uma situação ou outra, mas é considerado uma cláusula exorbitante. A fiscalização à execução, fiscalizar a execução do contrato é uma obrigação da administração pública, né? Então, essa fiscalização, assim como aplicações de sanções que são a próxima, alguém deve estar pensando assim: ah, mas isso não é exorbitante, porque isso também aparece no direito privado, mas na verdade aqui elas têm essa característica de prerrogativas, de exorbitância, exatamente porque é de um lado só a administração, né? Você aplicar sanções na administração não pode, né? Olha, a administração atrasou aqui um pagamento, eu vou aplicar uma multa na administração. Essa obra aqui eu fiz para mais, eu vou aplicar uma multa aqui na administração. Houve uma falha da administração, eu vou multar a administração. Então, por isso, essa questão de ser colocado efetivamente como cláusula exorbitante. E aqui surge uma questão interessante, né? Ela vai também esbarrar na intervenção, um outro tema de direito administrativo, que é a intervenção do Estado na propriedade. Uma dessas intervenções é a chamada ocupação temporária, ocupação provisória. E alguns administrativistas defendem que a ocupação é só em bens imóveis, até quando foi discutida essa questão. Mas levantado pelo professor Gustavo Amorim, que é procurador da Fazenda Federal, ele coloca com muita propriedade que existe o exemplo da norma administrativa, da Lei de Licitações e Contratos, trazendo a possibilidade de se ocupar bens móveis também, que é essa situação nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis pessoal e serviços vinculados ao objeto de contrato. Mas, obviamente, na hipótese aí de acautelar de apuração administrativa, ou a pessoa não está prestando serviço, etc. Eu me recordo de uma situação, em 1976, quando teve uma paralisação, por força da inauguração das linhas do metrô, uma paralisação das empresas de ônibus, nesse contrato feito com a prefeitura. Eu me recordo que o prefeito, à época, fez um levantamento de policiais, civis, militares, bombeiros militares, que tinham habilitação para ônibus. E, para fazer cumprir o contrato, ocuparam esses ônibus e fizeram o transporte gratuito da população paulistana naquela época. Obviamente que já existia essa previsão na lei anterior. Então, note que existe essa possibilidade, essa força para poder se fazer. Politicamente, a gente vê hoje surgindo algumas coisas do tipo proibição de venda de chip, né? Uma intervenção mais forte para a melhoria de serviços. O equilíbrio econômico-financeiro do contrato aparece. E aí esse equilíbrio econômico-financeiro do contrato é sempre aquele que a administração, né, diz, porque quando o particular pede o desequilíbrio do contrato, acaba tendo que ir para a justiça. Obviamente, alguns acordos em municípios aí a gente consegue ver, né, até acompanhar aí em jornais, mas acaba sendo uma raridade.
mas esse desequilíbrio, a variação do contrato, como a própria norma diz, pode ser de 25% para cima, 25% para baixo, que é bastante, né? É um quarto. Então, existe essa possibilidade. O reajustamento contratual de preços e tarifas, né? A gente vê isso na mídia, né? Quem reajusta o preço e tarifa não é a empresa contratada, e sim a própria administração. Então, existe, né, aquela corda bem tensionada de preços, né? A empresa, por exemplo, de ônibus querendo que aumente o valor da passagem, e a administração tentando segurar o preço dessa tarifa, e a gente vê isso direto aí na mídia, e obviamente que, embora o serviço seja contratado, parte-se aí de uma questão de interesse público, né? Visar o melhor preço aí, até um princípio, né, dos preços e tarifas aí, que é o princípio da modicidade das tarifas, que também é previsto na Lei 8987 de 95, que é a Lei de Concessões e Permissões de Serviço. As tarifas dos preços e tarifas de serviços públicos devem ser módicos, ou seja, se não de graça, baratinho, né? Por isso que a gente paga quase nada de água, luz, telefone, porque existe um princípio, né, nesse sentido. Uma outra questão é a restrição na aplicação da cláusula excepto não adimplente de contratos, a exceção do contrato não cumprido. Aquilo que a lei coloca é o suporte aí de 90 dias sem receber da administração, até que possa se alegar alguma coisa aí para parar o serviço. Então, se falhou o primeiro mês, não recebeu, continue prestando serviço. Falhou o segundo mês, não recebeu, continue prestando serviço. Aí, se eu não aguentar parar no primeiro, aí a empresa é inadimplente. Olha só que violência. Mas não está pagando, mas tem que aguentar até 90 dias. Por isso, a necessidade de lastro, que nós vamos ver na exigência de garantias, que é exatamente aí a última cláusula exorbitante, que olha só que curiosidade. Essa exigência de garantia, prevista hoje no artigo 56 da Lei 8666 de 93, é interessante porque isso era proibido, exigir garantias. Até o ano de 93 era proibido. Por que proibido? Porque elimina-se o princípio aí da competitividade, né? Se eu sou de uma empresa grande, tenho lastro, tenho dinheiro, eu vou eliminar aquela empresa menor, que embora tenha condições de prestar aquele serviço, de executar aquela obra, eu elimino, porque ela não vai ter possibilidade de ingressar nesta concorrência, nessa licitação. Isso é interessante, algo que era proibido, agora passa a ser uma cláusula exorbitante de exigência. Mas por quê? Uma mudança drástica, né? Da proibição para a exigência. Mais uma vez, a gente tem que remontar as questões do... Eu não gosto de falar isso, porque a gente cita uma pessoa que foi infeliz, que ele paga o preço, até hoje, né? A chamada lei de Gerson. Mas, por causa de uma frase, de um comercial de televisão, além de querer levar vantagem em tudo, fez com que aquilo que em alguns países de primeiro mundo é proibido, que é a exigência de garantias, viesse a ser retomado no Brasil. Por quê? Porque se montava, senhoras e senhores, essas empresas chamadas de araras, punha um nome bonito, né? Um escritório na Paulista, punha lá um nome em alemão, nome em sueco, né? Construtora tal, limitada, né? Punha lá um monte de gente, atendente, gente andando com prancheta, para lá para cá, e abria essa empresa e ia participar da licitação. Participava da licitação. Aí, não podia fazer exigência nenhuma. Aí a empresa ia lá, jogava o preço lá embaixo, um preço inviável. Por isso que a lei também muda essa questão
da viabilidade aí, não só da exigência, mas da viabilidade do preço, e coloca, e ganhava a licitação. Aí, no primeiro pagamento, né, imagina aí uma obra de 200 milhões, 10% é 20 milhões, é um bom dinheiro, não é isso? É um bom dinheiro. Então, 20 milhões sumia, a empresa, você via, vamos lá no prédio da Paulista, né? Onde está aquele escritório bonito, está lá a placa, aluga-se. Ah, não, mas tem as pessoas que assinaram aqui o CPF, endereço. Aí atrás dessa pessoa achava um cara lá numa comunidade carente, um cidadão lá falou: você é dono dessa consultora? Eu? Você não assinou? Não, veio um homem aqui, mandou assinar os papéis, me deu R$100, eu entreguei os documentos para ele. Eu sou dono disso daí? Ou seja, isso daí acontecia, e não era pouco, né? Essa fraude contra a administração. E aí, na mudança, acharam por bem dar a possibilidade da empresa escolher, isso é a empresa que escolhe, a caução que pode chegar aí até 10% de exigência do valor do serviço da obra. Então, imagine aí uma obra do metrô de 2 bilhões de reais, a empresa, para dar uma caução de 10%, porque é uma obra de risco, né? É só nós lembrarmos aí do desabamento da linha amarela do metrô, é uma obra de risco, então pode chegar até 200 milhões de reais essa caução. Aí eu pergunto aos senhores, qualquer construtora tem 200 milhões de reais para pegar assim, fazer um chequinho de 200 milhões de reais? Não é qualquer construtora. Não é qualquer um aí que tem, né? O meu pedreiro lá, né, da construtora lá, não é ele que vai ter esse dinheiro. Então, a caução que pode ser em dinheiro, que pode ser em títulos também, né, títulos da vida pública, e aí fica essas empresas pequenas, elas ficam à mercê do seguro-garantia, de uma seguradora, ou da fiança bancária. Mas aí, o que acontece? Essas empresas que vão entrar como terceiro no processo, seguro, garantia e a fiança bancária, elas vão cobrar uma carta de fiança, o banco cobra, não cobra? E aí vai encarecer o quê? O lance. E aí perde para quem tem o dinheiro. Se eu vou ter que pagar uma seguradora ou um banco para garantir, aí acaba perdendo para aquelas que têm o dinheiro. O contrato, a extinção do contrato, e aqui interessa que algumas empresas, né, querem sempre pedir a extinção do contrato, e aparece aí essa possibilidade, não só um privilégio aí, todos os contratos podem ser extintos, mas o contrato administrativo tem algumas peculiaridades, algumas semelhanças, né, como a conclusão do objeto, né? Acabou lá o objeto do contrato, isso é muito óbvio. O término do prazo, no advento do termo contratual em serviço público, denomina-se reversão ao poder concedente, porque muita gente, quando se falou aí em privatizações no passado, as pessoas, principalmente os partidos de oposição, falavam: estão vendendo tudo, estão vendendo as empresas brasileiras, estão vendendo isso, vendendo aquilo. Existe uma diferença entre vender uma empresa, como a Vale do Rio Doce, que foi efetivamente vendida, e o serviço dado em concessão. São coisas totalmente diferentes. Mas a mídia falou: foi vendida a Telefônica e foi a Telesp S.A., lembram dela? Foi vendida a Telesp S.A. e também foi vendida a Vale do Rio. Não, a Vale do Rio Doce foi vendida, a Telesp, ela foi dada, o serviço de telefonia foi dado em concessão. Há essa diferença. E se porventura acabar esse contrato e o Estado falar: não vou, eu não acredito nessa possibilidade, mas existe a possibilidade jurídica, não, eu não vou mais fazer licitação e dar em concessão, o Estado falar isso, o serviço tem que ser revertido. Então essa venda que a mídia disse não existe, é uma concessão do serviço.
A rescisão administrativa, amigável ou judicial, de pleno direito, amigável, eu já digo que é difícil ter na administração pública, e a anulação. Anulação, obviamente, como todos os senhores sabem, é por uma questão de legalidade. A falência ou extinção de empresas concessionárias ou permissionárias também é uma possibilidade. E aqui vem duas questões importantes, a caducidade e a encampação. A caducidade, que tem uma diferença aí da caducidade do ato administrativo, né, que a caducidade do ato é diferente desta caducidade do contrato. Caducidade do ato é quando uma norma superveniente retira os efeitos do ato que estava em vigor antes do término do seu prazo. E aqui a caducidade vai ocorrer quando a concessionária, ela deixa de cumprir lá as cláusulas, ou o inadimplemento defeituoso, ou simplesmente ela não está cumprindo mesmo. E aí, o serviço público, obviamente, como é uma acusação, abre-se defesa, existe um remedinho intermediário, que é a intervenção, né? Eu me recordo, na suspensão, não só agora do chip, mas eu acho questão de um ano e meio, quando a Telefônica, que agora é Vivo, o nome comercial, ela teve o seu serviço de internet, o Speed, suspenso de vendas, por uma questão aí de serviço ruim. E o segundo passo poderia ser uma intervenção, e abrir-se um processo efetivamente de caducidade e aplicar a caducidade como sanção. Então, a caducidade é uma penalidade. Então, tem que ser assegurado o contraditório e a ampla defesa. E aí entra a assessoria jurídica da empresa, que muitas vezes não tem. As grandes empresas, obviamente, têm um corpo jurídico forte, mas algumas correm atrás de advogados especializados nessa área, efetivamente, para dar essa defesa no processo de caducidade. E, às vezes, não encontra aí profissionais, principalmente em municípios. Aí acabam tendo que vir para a capital para buscar aí os advogados especializados nessa defesa. E o que não se confunde com a caducidade e decaimento é a encampação. A encampação, ela é um remédio apenas para demonstrar a soberania do Estado, né, a soberania, o princípio da supremacia do interesse público, porque raramente, principalmente porque isso vai acontecer, porque isso vai afastar, se isso acontecer com muita intensidade, afasta investidores, né? A caducidade não, mas a encampação sim. Porque a encampação, a empresa está prestando um serviço até de ótima qualidade, e por interesse público superveniente, por uma autorização legislativa, se deixe claro, é necessário uma lei para isso, e a indenização vai lá e retoma, né? E retoma o serviço, né? Não é aquilo que a Bolívia, o Evo Morales tentou fazer com a nossa Petrobras, que é uma nacionalização, e nem se houvesse a indenização, até poderia se aproximar um pouquinho aí da encampação, mas é uma modalidade de extinção aí prevista, inclusive, até para demonstrar que o Estado aí tem essa supremacia do interesse público como princípio. E a rescisão judicial, né, que é aquela rescisão geralmente procurada, porque já que a administração tem o mecanismo da caducidade e tem o mecanismo da encampação, esses institutos, não tem por que a administração se valer aí do Poder Judiciário para essa questão de rescisão judicial. Geralmente isso é buscado, obviamente, pelas empresas, quando quer a rescisão judicial, aí, por iniciativa do concessionário e pelo permissionário. E a inexecução do contratual ou do contrato administrativo, ela se aparece de algumas formas na própria lei,
e vai gerar consequências para essa empresa, né, como declaração de idoneidade, que aparece muito aí, as empresas recorrendo disso, inclusive, salvo engano, aí, essa foi uma questão aí, foi a última prova da OAB de Direito Administrativo, né, que é uma segunda fase pouco procurada no exame de ordem, caiu uma questão exatamente desse tipo: conduta dolosa ou culposa do contratado, causas justificadoras de inexecução do contrato, teoria da imprevisão sem culpa, que aparece aqui também no contrato administrativo, e as teorias conhecida por todos os senhores, né, civilistas, o motivo de força maior, caso fortuito, e aí aparece duas aí que acaba dando problema, que eu vou me prender a elas, que é a questão do fato do príncipe, ou simplesmente fato príncipe, né? Que alguém deve dizer assim, mas nós não temos príncipe aqui, né? Nem princesa, está muito longe de ser uma princesa. Então, o fato do príncipe é uma ação governamental, obviamente unilateral, o governo toma, e a característica do fato príncipe é que ele é geral, é para todo mundo, é para todos, indistintamente. Então, é só nós lembrarmos aí do plano Collor, que todo mundo tinha R$50 no bolso, 50 cruzados novos, todo mundo era igual, a igualdade foi alcançada no plano Collor, né? Olha a distribuição de renda, todo mundo tem 50. Então, muitas empresas quebraram, e até algumas que estavam contratando com o próprio Estado. Uma outra situação hipotética que podemos citar, por exemplo, você ganha uma licitação para fornecer computadores para a administração pública, e você tem que entregar lá 1000 máquinas por mês até o final de 2 anos de contrato. E no meio da execução desse contrato, o governo acha por bem elevar aí o imposto sobre as mercadorias importadas, os eletrônicos, que vai inviabilizar o contrato administrativo. Mas não foi específico para esse contrato, foi um fato príncipe, foi uma ação governamental geral que inviabilizou vários contratos privados e contratos administrativos. Por isso que é chamado de fato príncipe ou fato do príncipe. Já por outra banda, o fato da administração, aí não. Aí é uma intervenção específica em determinado contrato. E aí sim, a assessoria jurídica participa forte. Porque é aquele ato governamental que irá inviabilizar um contrato em específico. Um caso citado, e tanto jurisprudencial como doutrinário, é a questão de uma licitação que um governo começa. Hoje a lei de responsabilidade fiscal tenta coibir isso. O que acontece? Eu tenho lá uma estrada para construir, começou no meu governo, só que eu perdi a reeleição, entrou o outro, ele tem que terminar esse contrato, só que o anterior não desapropriou as pessoas que tinham que ser desapropriadas, que é um ato fora do contrato. E aí o novo governante não faz a desapropriação. Ele fala para a empresa lá, não, você tenta negociar lá, compra, se você fizer a obra eu pago. Você precisa desapropriar. Não, eu não vou desapropriar nada. Ou seja, é efetivamente um fato da administração, porque é considerado uma ação específica em cima de determinado contrato. É uma questão também que é discutida aí na doutrina, e também aplicava aí bastante aí na área já concreta na jurisprudência. Interferências imprevistas. Essas interferências imprevistas tem como exemplo aquilo que já existe e não é visto, né? Seria, trazendo para o direito civil,
entre aspas, obviamente, um vício redibitório de algo de um contrato administrativo. Mas é só pegarmos um exemplo claro disso que a gente vai entender o que é essa interferências imprevistas. Já existe uma rocha em determinado local lá enterrada, e a pessoa fez um estudo de solo para fazer um metrô, e quando o metrô está sendo feito, dá de encontro com essa rocha, e vamos imaginar que é uma rocha nova, que os nossos explosivos não têm conta disso, e a única solução é fazer um desvio. E aí vai executar aquele contrato anterior, vai ter que fazer uma adição para ter que fazer exatamente esse contorno e etc. Que já existia aquela rocha. Porque se fosse algo que aparecesse, né, ou da natureza humana, ou de interferência da natureza humana, ou de natureza, que são os chamados Act of God, os atos de Deus do direito anglo-saxônico, aí entraria tanto na força maior como no caso fortuito. É porque esse caso já existe. Os principais contratos, até pelo avanço da hora, Fábio, quanto tempo eu tenho aí? 5? Os principais contratos, apenas nós citamos, que até será o coordenador da pós-graduação em contratos, Fábio Cáceres. Nós vamos, nessa pós, ele me convidou para efetivamente expor essas questões de assessoria jurídica nesses contratos. Contrato de concessão de serviço público, precedido de obra pública. Contrato de concessão de permissão de serviço público. Os permissionários, como por exemplo, aquele que tem uma van e quer ser chamado pirueiro, né, o transporte de lotação. O contrato de concessão de uso de um bem público, aquele que quer ter uma cantina numa escola, ou quer ter um restaurante ou uma cantina no cemitério. As pessoas acham, nossa, que negócio macabro, né, ter uma cantina no cemitério. E eu digo para os senhores que é um negócio que dá lucro. Você tem freguês 24 horas, não é verdade? Todos os dias tem velório, e ali a pessoa está tão chateada com a morte do ente querido, que não está preocupado se a coxinha com catupiry custa R$ 7,50, né? Ela paga ali. Você só não pode falar para o freguês, volte sempre, que é uma maldade, né? Mas é um bom negócio, né? É um bom negócio. Participar de uma licitação dessa. Concessão, apenas a título de conceito, é a delegação de sua prestação feita pelo poder concedente. Os exemplos clássicos aí, né? Telefônica, as concessionárias de estrada. Eu acho interessante, olha que eles discutem a questão do prejuízo, né? Puxa vida, será que a Ecovias, que pega imigrantes, né? Anchieta, a antiga a Piaçaguera Guarujá, que agora mudou de nome, é Domênico Rangoni, essas dão prejuízo? Eu não acredito, né? Por causa de conta e risco por prazo determinado. O que vai diferenciar efetivamente de alguns contratos relativamente novos no nosso direito, que é a parceria público-privada, que eu já vou citar aqui. A permissão, ela já é um pouquinho menor, né? Como eu citei aqui, a permissão de serviço público do pirueiro, tal, até o alvará do táxi, etc. Não confundir com aquela permissão, o chamado TPU, o termo de permissão de uso do camelô, da banca, da banca de jornal, das cadeiras de bares nas calçadas. Isso aí é TPU, é termo de permissão de uso. Aqui nós estamos falando de permissão serviço. E a diferença básica, aí eu coloco rapidamente, dessas duas questões que as pessoas acabam confundindo, principalmente em dar assessoria para uma empresa, que muitas vezes é muito mais fácil buscar a permissão do que a concessão, da questão até, se for pessoa jurídica ou até uma pessoa física só pode ser permissão, não pode ser concessão. Então nós colocamos aí essas diferenças para que os senhores possam notar aí. E a autorização, que não é contrato, tem gente que teima em fazer contrato de autorização.
Autorização é um ato administrativo precário, né? O particular, para utilizar um bem público, fazer lá uma quermesse na rua, ele não precisa de permissão, etc. Ele vai lá e fecha, etc. Contratos. E uma autorização de serviço, que é interessante em dia de greve. Greve de ônibus, o político geralmente vai a público, né? Geralmente é um prefeito, ele vai a público e fala assim, ó, quem tem carro particular pode cobrar até R$5 para levar o... E aí o cara tem lá uma Brasília 78, põe 4 lá e fica trabalhando até durar esse tipo de autorização. Aí não é contrato. E já citando aí a questão do serviço público, da autorização, é uma exceção e não regra, né? Senão, precisa ser um ato motivado aí, né? Tem previsão, né? É dispensável e inexigível, obviamente, a licitação. Essa situação aparece de maneira clara também na lei 8987 de 95, que é a lei de concessões e permissão de serviço público. E a parceria público-privada, né? Que apareceu aí no nosso ordenamento jurídico mais recente, a concessão patrocinada. A linha amarela do metrô não é do metrô, né? Os senhores sabiam disso? A linha amarela do metrô é uma parceria público-privada. Ela não pertence ao Metropolitano S.A., né? Ela pertence àquele pool de empresas dado em parceria público-privada, numa concessão aí patrocinada. A concessão administrativa é quando o serviço é prestado para a própria administração e o usuário, ele não vê essa prestação, é um serviço direto para a administração. Também precisa muito, é uma área, inclusive um oficial do Exército Brasileiro, que contratava uma pessoa, uma pessoa jurídica para fazer a questão das alimentações do Exército, diz, falta pessoas para assessorar as empresas, para participar desse congresso. Os advogados, as pessoas não acham, deve ter especializados, mas não acham, né? E os consórcios públicos, que é também uma novidade aí, mais recente, 2005, onde pode-se criar uma associação pública, vários municípios, por exemplo, vão procurar o advogado, para vários municípios, criar uma associação pública para construir um hospital, por exemplo, aí tem que seguir a regra do SUS, mas pode querer construir uma estrada para fazer esse tipo, aí tem que fazer um protocolo de intenções, que é exatamente uma lei, será ratificada em outros municípios, fora aquele que fez a lei, pode ter participação do Estado, porém existe uma regrinha da participação da União. A União ela só pode participar se o Estado onde estão os municípios também participarem, por uma questão de solidariedade aí na área deste contrato. O contrato de programa, o que cada um vai fazer, o que vai efetivamente elaborar, e o contrato de rateio, o que cada um vai gastar aí nessa associação. Então, face do avançado da hora, na verdade nós só mostramos o doce dessa pós-graduação aí, só mostramos o doce, foi muito rápido, e eu espero ter demonstrado aí, principalmente, nesse dia, né, no dia do advogado, a carência de especialistas nessa área, a carência de pessoas para atuarem nessa área aí. Poucos efetivamente dominam essa área aí, e acredito que precisamos de mais. E antes de encerrar minha fala, a gente não deve falar de datas futuras, hoje é o dia de advogado, mas desejar também para todos os pais amanhã um feliz dia dos pais. Muito obrigado.